Limpídios, turminha, de novo! Pois é, assunto maravilhoso, importante. Agora essa aula tá um show. Ó, uma molécula de lipídio pode ser bem diferente da outra. É o contrário do que ocorre com carboidrato, porque uma molécula de carboidrato se parece com a outra. Mas uma molécula de lipídio pode ser muito diferente da outra. Se é assim, o que é que caracteriza os lipídios? Olha, veja só. Lipídios são caracterizados por serem moléculas orgânicas e insolúveis em água. Então, o fato deles serem orgânicos e insolúveis em água é o que unifica os lipídios. Vamos conhecer um pouco melhor uma molécula de lipídio. Essas moléculas são quase todas anfifílica ou anfipática. Quase todos os lipídios são anfifílicos ou anfipáticos. O que significa ser anfifílico ou anfipático? Anfi quer dizer duplo, ambos. Uma molécula anfifílica é uma molécula que tem uma parte polar e outra parte apolar. Mas aí fica a dúvida. Moléculas polares dissolvem na água. E eu disse que lipídio não dissolve. Se lipídio tem uma parte polar, por que eles não dissolvem na água? Vamos pegar, por exemplo, uma molécula de colesterol. Veja, ele tem uma parte polar e outra parte apolar. Então, o colesterol é anfifílico. Mas observe como a parte polar é pequena. É só aquele OH ali, só aquele OH, só aquela partezinha. Todo o resto da molécula é apolar. Então, lipídios não dissolvem na água porque sua parte polar é muito reduzida. A sua parte polar é muito pequena. Bom, vamos agora dar uma olhada nas funções dos lipídios. Observe. É claro que lipídios têm papel energético. A maior parte da energia do seu corpo está sob a forma de gordura. Gordura é a nossa reserva de energia para longo prazo. Vamos ver esse gráfico. Aqui na horizontal, você tem semanas de jejum. Mas uma pessoa sobrevive a 3, 4 semanas de jejum? Sobrevive desde que tem acesso à água. Sem água, morre rápido. Dependendo do calor, com 2 a 5 dias, morre por falta de água. Mas sem comer, a gente até que dura bastante. Observe. Nós temos uma reserva de energia na forma de glicogênio, que é um carboidrato. Mas note como a nossa reserva de glicogênio é pequena. Ali é uma semana sem comer. Se você ficar um dia sem comer, acabou o glicogênio. Então, sua reserva de energia na forma de glicogênio é para períodos curtos. O glicogênio é uma reserva na forma de carboidratos feito para te sustentar entre o almoço e o jantar. Para sustentar você enquanto você está dormindo e não está comendo. Então, o glicogênio é uma reserva de energia de curto prazo. Agora, veja como as proteínas se comportam no jejum. Elas começam caindo rápido, mas aí o corpo dá uma segurada. Então, no jejum, uma semana sem comer, se está passando fome, a quantidade de proteínas cai. Mas note que as proteínas não caem tanto, e o motivo é simples. As proteínas exercem muitas funções. Elas também podem ser fontes de energia, mas elas exercem muitas outras funções. Então o corpo não pode sair quebrando proteínas indiscriminadamente para gerar energia. Para você ter uma ideia, se a pessoa perder metade da sua proteína no músculo, ela está correndo risco de vida. Então proteínas também são fontes de energia. Mas não é esse o grande objetivo delas. Então a gente tem que poupar proteínas para sobreviver. Agora vamos ver como a gordura se comporta em estado de fome. Uma semana sem comer, ainda tem gordura. 2 semanas sem comer, ainda tem gordura. 3 semanas sem comer, ainda tem gordura. Esse é um gráfico de obesidade. Não, é o gráfico de uma pessoa com peso normal. É que a gordura realmente é a nossa reserva de energia para longo prazo. Então ela dura bastante. Quando a pessoa morre de fome, não é porque acabou a gordura. Ela morre de fome, ela ainda tem gordura no corpo, mas ela vai morrer por falta de aminoácidos essenciais, por falta de vitaminas, por falta de outros nutrientes. Não é porque se esgotou a quantidade de energia na forma de gordura. Tudo bem aí, gente? Ok. Então a gordura, o lipídio,
têm uma grande função energética. Agora, que outra função eles têm? Tem uma função estrutural. Lipídios também montam estruturas, como a estrutura da membrana. Olha ali a bicamada lipídica. As membranas celulares são feitas a partir de uma bicamada lipídica. Esses lipídios não estão aí na membrana para fornecer energia. Esses lipídios estão construindo a estrutura da membrana. Então, lipídios também têm uma função estrutural, ok? Que mais? Lipídios agem como isolantes térmicos. Gordura é má condutora de calor. Então, ter gordura embaixo da pele ajuda a reter o calor dentro do corpo. Ó, observem que todo animal de clima frio, foca, pinguim, urso, eles têm uma camada de gordura boa embaixo da pele, porque a gordura vai ajudar a reter o calor dentro do corpo. Que mais? Lipídios têm uma função hormonal. Os hormônios esteroides, como a testosterona, o estrogênio, a progesterona, o cortisol, todos esses são hormônios esteroides. São hormônios que são lipídios, feitos a partir da molécula de colesterol. Então, nós vimos agora algumas funções dos lipídios. Vamos agora dar uma olhada em como é a classificação dos lipídios, ok? Os lipídios podem ser classificados em ácidos graxos. Ali, ó, essas moléculas ali, ó, são ácidos graxos. Repare que os ácidos graxos podem ser divididos em ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Você aprende lá na química orgânica que quando um carbono está unido ao outro por ligações simples, essa ligação é chamada de ligação saturada. Então, o ácido graxo saturado é um ácido graxo feito com ligações simples. Um ácido graxo insaturado possui dupla ligação entre seus carbonos. E repare que a dupla ligação provoca uma curvatura na molécula. Ali, ó, tá vendo? Tem uma dupla ligação. Ali também tem uma dupla ligação. Note que é no ponto onde há uma dupla ligação, há uma mudança no ângulo da molécula. A dupla ligação provoca uma curvatura. E vocês aprendem na química orgânica que quando um carbono está unido ao outro com dupla ligação, essa é uma ligação chamada de insaturada. Então, os ácidos graxos podem ser insaturados e saturados. Os ácidos graxos saturados são retilíneos. Os ácidos graxos insaturados possuem uma curvatura. Agora, dê uma olhada. Como essas moléculas ali são retilíneas, a maior interação entre elas, existe uma maior interação. Essas moléculas estão mais coesas, interagindo mais uma com a outra. Consequência, o ácido graxo saturado é sólido à temperatura ambiente. É a gordura animal. Pense na gordura da picanha. A gordura da picanha não é sólida? A gordura animal é sólida porque é uma gordura rica em ácidos graxos saturados. Agora, vamos olhar o ácido graxo insaturado com sua curvatura. Veja que a curvatura afasta uma molécula da outra. A curvatura torna isso mais fluido. Ácidos graxos insaturados são líquidos à temperatura ambiente. Vai ficar líquidos à temperatura ambiente. São os óleos vegetais. Os óleos vegetais são gorduras líquidas porque são gorduras ricas em ácidos graxos insaturados. E essa curvatura da molécula afasta uma molécula da outra, reduz a interação, aí fica líquido. Então, vocês aprenderam que o ácido graxo é um tipo de lipídio e eles se dividem em saturados e insaturados. Agora veja, você também já ouviu falar em gordura trans. Olhe bem, os ácidos graxos insaturados podem ser cis ou trans. O que é um ácido graxo insaturado cis? Ele vai ser cis se na dupla ligação os dois hidrogênios estiverem voltados para o mesmo lado. Se na dupla ligação os dois hidrogênios estiverem para o mesmo lado, será um ácido graxo insaturado cis.
Se na dupla ligação um hidrogênio estiver voltado para um lado e o outro hidrogênio estiver voltado para o outro lado, será um ácido graxo insaturado trans. A gordura trans é gostosa, aumenta o prazo de validade dos alimentos e tem boa consistência. Então a gordura trans é o sonho da indústria de alimento. Gostosa, boa consistência e aumenta o prazo de validade. Então a indústria de alimentos colocou gordura trans em todo lugar que podia. Mas se descobriu que a gordura insaturada trans é a que mais faz mal para a nossa saúde. Nosso corpo não tem boas enzimas para metabolizar a gordura trans. E isso aumenta o risco de aterosclerose. O que é aterosclerose? É aquela deposição de gordura na parede das artérias, que pode levar a um infarto, a um acidente vascular encefálico. Então a gordura trans não é metabolizada adequadamente para o nosso corpo. É muito ruim para a nossa saúde. A imprensa fez uma pressão muito grande e a indústria começou a retirar isso dos alimentos. Por isso que você vai no mercado e praticamente tudo lá vem escrito zero trans, zero trans, zero trans. Porque a indústria procurou retirar a gordura trans. É verdade que eles retiraram a gordura trans e colocaram no lugar a gordura saturada, que também faz mal. Faz menos mal do que a trans, mas faz mal. Então também não é uma coisa que você possa comer livremente, ok? Esse foi o primeiro grupo de lipídios que a gente viu. Agora vamos ver um outro grupo de lipídios. Os triacilgliceróis, ou triglicérides, ou triglicerídeos, é tudo a mesma coisa. Os triacilgliceróis são feitos de uma molécula de glicerol, olha o glicerol ali com seus 3 carbonos, unidos com 3 ácidos graxos. Então, o que é um triacilglicerol? É uma molécula de glicerol unida a 3 ácidos graxos. A gordura que você tem estocada no seu tecido adiposo é triacilglicerol. O tecido adiposo estoca moléculas de triacilglicerol. A gordura animal é sólida porque tem triacilgliceróides ricos em ácidos graxos. Esses ácidos graxos saturados. Os óleos vegetais são líquidos porque são triacilgliceróides ricos em ácidos graxos insaturados. Entenderam isso? Então, gente, ó, nós estocamos no tecido adiposo essas moléculas de gordura ali, ó. Naquele desenho, o ácido graxo está bem curtinho. Ele está bem curtinho, mas ele costuma ser bem mais comprido. Para você ter uma ideia, o ácido graxo mais comum no nosso corpo é o ácido palmítico, o palmitato, que tem 16 carbonos. Então, ali na ilustração, o ácido graxo está bem curtinho. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: observe como ele é rico em hidrogênio. Olhe como o ácido graxo ali é rico em hidrogênio. Imagine 16 carbonos, CH2, 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 CH2. 15 vezes 16 vezes 18 vezes isso. É uma molécula muito rica em hidrogênio. Preste atenção. Uma molécula rica em hidrogênio é uma molécula rica em energia. Uma molécula dessa ali, ó, é uma molécula muito rica em energia. 1 grama de gordura carrega muito mais energia do que 1 grama de carboidrato. Você tem muito mais energia em 1 grama de gordura do que em 1 grama de carboidrato. Esse é um dos motivos da gordura ser a nossa reserva de energia de longo prazo e não carboidrato. Você viu que o carboidrato com glicogênio é uma reserva para períodos curtos. Já a gordura é uma reserva de períodos longos. Uma outra vantagem da gordura, quando se trata de ser a reserva de energia de longo prazo, é que essa molécula ali, o triacilglicerol, é uma exceção. Eu lhe disse que quase todos os lipídios são anfifílicos ou anfipáticos, mas o triacilglicerol não é. O triacilglicerol é
é inteiramente apolar. Ele não é afifílico, ele é todo apolar. E qual é a vantagem do triacilglicerol ser todo apolar? Ele não atrai a água. Por exemplo, o glicogênio é carboidrato, o glicogênio é polar. Onde tem glicogênio tem água. Mas o triacilglicerol é inteiramente apolar. Então você pode estocar gordura no tecido adiposo e não vai atrair a água. Isso é bom. Porque se a gordura atraísse a água, nós seríamos muito mais pesados. Porque ao peso da gordura, teríamos que somar o peso da água que estaria ligado a ela. Então, nosso tecido adiposo estoca energia na forma de triacilglicerol. E o triacilglicerol é completamente apolar. Então, ele não atrai a água. Isso é bom para não aumentar o volume em peso. Certo? Volume e peso. Isso já foi questão até do Enem. O Enem cobrou até isso. Pronto, vimos os ácidos graxos, vimos os triacilgliceróis. Vamos agora dar uma olhada em um terceiro grupo de lipídios. Os lipídios esteroides. O grande exemplo de esteroide é a molécula de colesterol. Lipídios esteroides são lipídios feitos a partir de um núcleo tetracíclico. O que é esse núcleo tetracíclico? Olha ali, um anel de carbono, 2 anéis de carbono, 3 anéis de carbono, 4 anéis de carbono. Então, os lipídios esteroides são lipídios feitos a partir desse núcleo tetracíclico. O grande exemplo de esteroide é o colesterol, gente. E qual é o cuidado que você vai ter ao se falar de colesterol? É que geralmente, quando o colesterol aparece na imprensa, é falando mal dele, vinculando o colesterol a infarto, vinculando a colesterol a acidente vascular. Eu já vi questões, inclusive de vestibular, que tinha alternativa assim, ó. Uma alimentação saudável é uma alimentação sem colesterol. Isso está errado, gente. Veja, o colesterol é tão fundamental para a nossa saúde que 85% do colesterol que está no seu sangue, cara, você não comeu. Sério, meu. Foi seu corpo que produziu. O seu corpo fabrica muito colesterol, principalmente o fígado. Para que a gente produz colesterol? Para que serve o colesterol? Alguns exemplos. O colesterol está presente nas membranas celulares de células animais. Lembre que as membranas obedecem ao modelo do mosaico fluido. As membranas têm fluidez. O colesterol ajuda a membrana a não ficar nem fluida demais, nem rígida. Então, o colesterol está presente na membrana de células animais. E tem uma importante função. É a partir do colesterol e da radiação solar que seu corpo produz vitamina D, D de Dye. Então, a vitamina D também vem do colesterol. E é a partir do colesterol que nosso corpo produz os hormônios esteroides, como testosterona, estrogênio, progesterona. Então veja que o colesterol exerce, gente, importantes funções. Agora, para finalizar essa aula maravilhosa de lipídios, eu quero conversar com vocês sobre como o lipídio é transportado em nosso sangue. Porque eu comecei dizendo, lembra, que lipídio não dissolve na água. Se lipídios não dissolvem na água, como eles são transportados ao nosso sangue? Veja, uma alternativa é transportar os lipídios dentro de vesículas que nós chamamos de lipoproteínas. Então, como o lipídio não dissolve na água, uma das estratégias é transportar lipídios como se fossem embalados, como se ele estivesse dentro de um saquinho, que nós chamamos de lipoproteínas. Observe aqui uma lipoproteína. Uma lipoproteína é uma camada ali de membrana, tá vendo ali? Tem uma membrana ali, ó, em azul a proteína, e ali em amarelo vão os lipídios. Triacilglicerol, colesterol vão ali dentro. O segredo de uma lipoproteína é o seguinte: a água do sangue fica do lado de fora. E os lipídios são transportados ali dentro sem que entre em contato com a água.
Então, essa é a estratégia da lipoproteína. É como se você embalasse os lipídios para que eles sejam transportados no sangue sem que entre em contato com a água. Algumas lipoproteínas você precisa realmente conhecer. Vamos dar uma olhada nela? Tem uma lipoproteína chamada de quilomicro. O quilomicro é produzido pelo intestino para transportar os lipídios da dieta, para transportar os lipídios que você come. Quando você faz uma refeição, certamente você ingere lipídios. O intestino tem que absorver o lipídio. Mas o intestino não pode jogar o lipídio livre no sangue. Ele não pode pegar o colesterol, o triacilglicerol e jogar no sangue livre, porque eles não dissolvem na água. Então o intestino pega esses lipídios que você comeu, empacota nessa lipoproteína chamada quilomicro e joga o quilomicro no sangue. Então o quilomicro serve para transportar pelo seu corpo os lipídios que você comeu. Na verdade, para ser mais precisa, o intestino joga o quilomicro no vaso linfático e do vaso linfático ele chega ao sangue. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. O importante é saber que o quilomicro é produzido para transportar os lipídios que você comeu, ok? Uma outra lipoproteína é o VLDL, a lipoproteína de densidade muito baixa. O VLDL é produzido pelo fígado para transportar os lipídios para as células do corpo. O fígado empacota lipídios no VLDL, joga o VLDL no sangue e o VLDL vai levar os lipídios para as células do corpo. Durante o seu caminho, olha, o VLDL se converte em outra lipoproteína chamada de LDL. Então o fígado produz VLDL para transportar lipídios pelo sangue, para transportar lipídios para as células, mas no caminho o VLDL se transforma em LDL. O LDL é a lipoproteína de baixa densidade. É o LDL que é conhecido como colesterol ruim. Por que o LDL é conhecido como colesterol ruim? Porque ele pode se filtrar na parede das artérias, causando aquele problema chamado de aterosclerose, que pode levar a um acidente vascular encefálico ou a um infarto. Então o LDL é conhecido como colesterol ruim, porque ele pode se filtrar e se acumular na parede das artérias. Comer muita gordura saturada, comer muita gordura trans, fumar, tudo isso aumenta os níveis de LDL. A última lipoproteína que a gente vai ver é o HDL, a lipoproteína de alta densidade. Essa é que é conhecida como colesterol bom. Por que ela é conhecida como colesterol bom? Porque o HDL circula pelo corpo recolhendo o colesterol que está em excesso. O HDL recolhe colesterol, inclusive da parede das artérias. Para você manter sua saúde, o seu objetivo é reduzir os níveis de LDL e aumentar os níveis de HDL. Então, o seu objetivo para manter a saúde é esse. Reduz o LDL, aumenta o HDL. Porque o HDL é o bom, o LDL é ruim. É um tremendo exagero. Mas alguns alunos, para não trocar um com o outro, tem alunos que cometem essa... Ele diz que o LDL, logo Deus leva, LDL. Pela madrugada, gente. O LDL é importante para a nossa saúde, tá? Logo Deus leva. Não é que você tem que eliminar o LDL do corpo. Você tem que ter, mas você não pode ter em excesso, ok? Todas essas lipoproteínas aparecem no exame de sangue. Aparece taxa de quilomicro, taxa de VLDL, taxa de LDL, taxa de HDL. Da próxima vez aí que você tiver com o exame de sangue da sua mãe, do seu pai, você já pode se exibir aí para sua família, certo? Bom, tá aí a nossa aulinha de lipoproteína. Tchau, beijo, adorei a aula hoje. Um abraço.